Shalom, muito bem-vindos a mais um devocional Sabedoria que vem do alto. Você que faz parte aí da família Monte Sinai já começa a compartilhar aí esse devocional, essa live, para que possamos, abençoar mais vidas e que pessoas possam ser impactadas com o conhecimento e com literalmente a sabedoria que vem do Senhor. Shalom para você que está entrando agora. Então, nós estamos aqui, fazendo uma maratona de devocionais, onde falamos, sobre livro de Provérbios, sobre a sabedoria, que vem do Senhor, sobre o que a sabedoria expressa sobre nós, sobre o conhecimento da palavra, sobre o que ela pode gerar sobre nós. Então, todas essas mudanças, essas características da sabedoria sobre a vida de quem adquire. Você, então, que está chegando agora, não sabe, talvez está acontecendo, é pela primeira vez, nós, então, estamos maratonando, fazendo durante o mês de maio, todos os dias, às 12h30, estamos aqui, no canal da família Monte Sinai, para trazermos um provérbio do dia e o seu estudo, a sua aplicação para a sua vida de uma maneira muito prática. Então, todos nós aqui juntos, estamos todos os dias, no Instagram da família Monte Sinai, então trabalhando esse tema Provérbios, sabedoria que vem do alto. O tema de hoje é o chamado da sabedoria. Se você quiser aí subir algum comentário para ajudar quem está chegando, então, Provérbios capítulo 8. Hoje nós vamos falar sobre um provérbio que eu acredito que seja algo que vai literalmente explodir, a sua mente, explodir o seu raciocínio aí, porque é algo poderoso. Provérbios 8 provavelmente é o capítulo mais complexo, com muita entrega, muito entendimento, e que vai fazer você mudar a perspectiva da sua leitura de Provérbios a partir de hoje. Creio que Provérbios, então, é um livro que foi escrito por Salomão, rei de Israel, nada mais, nada menos, um homem que escreveu Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e também o livro de Provérbios. Salomão, segundo as escrituras, então, foi o homem mais sábio que habitou nessa terra e também o homem mais rico. Então, pela sua sabedoria, ele foi abençoado pelo Senhor. Então, ele foi um homem muito próspero, um homem que cresceu e então ele literalmente começa a transbordar sobre nós, deixando então esse legado, o livro de Provérbios, para que eu e você pudéssemos acessá-lo e buscar a sabedoria que vem dos céus. Então, Provérbio é um livro milenar, escrito há mais de 3.000 anos, mas é um livro com princípios eternos. Livro que como diz o pregador Billy Graham, a palavra de Deus é mais atual que o jornal de amanhã. Então, ela se faz verdade sobre a minha vida, ela se torna realidade nos dias de hoje, ela é fácil de aplicar e a sabedoria então é algo que nós estamos como tema. Então, a primeira parte de Provérbios então fala sobre o convite à sabedoria. Hoje nós estamos literalmente encerrando a primeira parte de Provérbios capítulo 8, mas se você perdeu algum dos capítulos, tanto no feed da família Monte Sinai, quanto também no YouTube, a gente está subindo então toda o devocional, toda a live que foi feita sobre o tema para que você possa acessar esse conhecimento e ser abençoado. Então, o nosso encorajamento no dia de hoje é que você grife, que você leia, que você anote tudo. Tem aí à sua disposição caneta marca-texto, bloquinho de notas para você anotar tudo, caderno e, com certeza, o essencial, a Bíblia. Que você possa ter literalmente uma Bíblia impressa. Para quê? Que facilite isso aqui, que você possa fazer suas anotações pessoais. O versículo que mais chama atenção, o versículo que mexe com você, que você pode entender que é algo que Deus está falando com você diretamente, que você possa, então, buscar isso e ter a sua Bíblia, indiferente a versão que ela seja, na sua linguagem, mas que a gente possa ter isso
para que o nosso crescimento em sabedoria seja mais potencializado. Então, Provérbios, capítulo 8, a partir do 1º, nós vamos ler aqui as escrituras, diz assim: não clama a sabedoria e o entendimento não faz soar a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas, ela se apresenta. Ao lado das portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, ponto e vírgula. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. Vós loucos, entendei a compreensão. Ouvi, pois, proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Olha só que convite da sabedoria para nós, né? Então a sabedoria está clamando e o entendimento então está aumentando a sua voz, não tanto no cume, nas alturas, junto ao caminho, em todos os lugares. Deus está literalmente nos convidando a buscarmos por sabedoria, ou seja, a sabedoria não está escondida, e essa com certeza é a nossa primeira aplicação de hoje. Ei, filho, a sabedoria não está escondida, ela está clamando ao público, nas ruas, e ela está gritando em voz alta, em encruzilhadas, lugares de encontros, em ruas, então nas suas veredas, ela está se apresentando todos os dias. A sabedoria é algo que está sendo revelado publicamente, para que ninguém possa alegar um dia: pastor, eu não tive como me relacionar com a sabedoria, eu não tive acesso, pois a palavra de Deus está dizendo: filho meu, isso aqui está, como diz assim, às claras, está nas ruas gritando, dizendo: ei, homens, eu clamo, ouça a minha voz, guarde a prudência. Então, pare de ser loucos, entenda a compreensão da sabedoria. Ouvi, pois proferi coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, ou seja, os meus lábios se abrirão para o que é certo. A palavra de Deus, então, está nos condicionando a entendermos que a sabedoria tem nos chamado. E ela tem andado pelas ruas, ela tem estado nas portas da cidade, querendo ter um relacionamento com o homem, buscando transbordar na vida do homem para que o conhecimento seja aplicado. Então, a sabedoria clamando em alta voz, publicamente, dizendo: eu estou aqui, eu não sou exclusiva, eu não sou secreta, eu sou para todos. A sabedoria é para mim, para você, para todos. E nós, então, precisamos entender que ela está não só publicamente, mas em locais de decisão. E também em locais de encontro, cruzilhadas, portões, ruas, são lugares em que nós literalmente promovemos encontros. Então a sabedoria está, como diz assim, intencionalmente nesses lugares para que você possa acessar. Olha só que incrível isso. Então isso mostra que Deus quer que todos tenham acesso ao entendimento. Isso não é algo exclusivo para um líder, para um pastor, não, é para todos. Grifa aí na sua Bíblia, escreve no cantinho: a sabedoria é para todos. Isso precisa então ser algo que nós começamos a aguardar e entender, pois Deus nos chama ativamente à sabedoria por meio da sua palavra, por meio da orientação, por meio, literalmente, do Espírito Santo. Então a sabedoria hoje nos convida a termos um encontro com ela. E a sabedoria continua dizendo no versículo 7, a minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Justas são
todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Olha só que interessante, né? A palavra de Deus dizendo: a minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. A sabedoria abomina a impiedade. E aí quando fala que ó, justas são todas as palavras, ou seja, grifa essa palavra justas, ela quer dizer literalmente cumprir, né, a vontade de Deus. Tudo que é justo, pois Deus é justo e Ele é justo em cumprir a sua palavra. A justiça de Deus é algo que eu e você precisamos buscar para cumprir a vontade de Deus. Então a sabedoria está dizendo: justas são as minhas palavras que saem da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Então ela abomina a impiedade e da sabedoria nunca vai sair algo que não seja, né, prodizente de Deus, algo que não seja para o seu crescimento e para o seu bem. Versículo 10 diz assim: aceitai a minha instrução, não a prata e o conhecimento em vez de ouro puro, pois melhor é a sabedoria do que os rubis. De tudo que seja, de que deseja, nada se pode comparar a ela. A sabedoria, então, ela te dará coisas maiores do que o dinheiro. A sabedoria, ela vale muito mais que o ouro e a prata. E ela vai literalmente declarar sobre a sua vida que nem olhos ouviram, nem subiu ao coração do homem, nem jamais foram vistos as coisas que Deus quer derramar sobre a sua vida. Então a sabedoria de Deus está dizendo: ei, filho meu, eu sou muito mais valiosa do que ouros, pratas ou rubis. Eu tenho mais, como diz, muito mais preciosidade e valor, porque se você tiver sabedoria, tudo isso aqui será moeda de troca. Tudo isso aqui será o benefício de você ter a sabedoria. Porque eu tenho a sabedoria, eu serei próspero em saúde, em família, em relacionamento, em finanças. Porque quando eu aplico a sabedoria na minha vida, então o crescimento é algo natural. Anote aí, então, quando eu tenho sabedoria, é algo que eu vou viver crescimentos que seja natural, é algo que Deus vai literalmente me conduzir a viver. E aqui, então, versículo 12 em diante, há uma peculiaridade muito importante do livro de Provérbios. Eu gostaria que você pudesse grifar aí, versículo 12. Começa assim: a sabedoria, habito com prudência, eu possuo conhecimento e descrição. Talvez você não percebeu, mas aqui a sabedoria está falando com você em primeira pessoa. A sabedoria está dizendo: a sabedoria, habito com a prudência. Eu possuo conhecimento e descrição. Olha só, a sabedoria fala sobre relacionamentos. A sabedoria, então, ela habita junto com a prudência. E ela possui o conhecimento e a descrição. Então, a sabedoria aqui começa a falar comigo, com você na primeira pessoa. Mas, pastor, então quer dizer que talvez a sabedoria seja uma pessoa, seja uma divindade? O que você pensa que talvez a sabedoria é? A sabedoria, então, vai dizer assim, versículo 13: o temor do Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Olha só, o temor do Senhor é. A sabedoria então está dizendo que quando eu temo ao Senhor, eu de maneira alguma irei fazer algo mal, não irei fazer algo orgulhoso, eu não terei arrogância e eu não vou ter caminhos maus ou tirar algo da minha boca que seja algo perverso. Pois eu preciso entender que a sabedoria, então, ela está em primeira pessoa agora me conduzindo. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é odiar o mal. É literalmente nem cogitar querer fazer algo que Deus não se agrade. E aí aqui nós vamos ver o conselho e a verdadeira sabedoria são meus. A sabedoria dizendo: eu tenho entendimento e poder.
Por mim reinam reis e os príncipes ordenam justiça. Olha só, a sabedoria, ela traz governo, ela traz autoridade, ela traz reconhecimento. E aí no versículo 16 vai dizer assim, ó, por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me encontram. Ou seja, aquele que não fica dormindo, aquele que acorda cedo, aquele que busca. Porque se a sabedoria está andando nas ruas, gritando e fazendo o seu convite, e quando ela diz, se eu sou amada, eu também amo, opa, nós estamos então falando de pessoas que têm, de uma pessoa que tem sentimento. Olha só, a sabedoria está sendo personificada como uma pessoa, porque ela grita, ela anda, ela está às ruas, ela está em lugar de encontro, ela está gerando relacionamento. E aqui ela está dizendo, então, aquele que me ama, eu vou amar. Aqueles que me buscam vão me encontrar. Riquezas e honras estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, as minhas novidades melhores do que a prata escondida. Então a sabedoria está dizendo, o meu fruto é muito melhor que qualquer riqueza dessa terra. As minhas novidades, ou seja, as coisas que eu vou trazer são melhores que a prata escolhida, uma prata selecionada. Anda no caminho da retidão, junto às veredas da justiça, para conceder bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Ou seja, se eu tenho sabedoria, o que eu consigo é permanente, não é algo temporário. Pois a palavra de Deus fala que o ímpio saiu a prosperar e quando eu voltei eles não estavam mais ali. Olha só, o ímpio pode até crescer, prosperar, mas eles têm uma vida aqui que não é estável. No dia de amanhã pode ser que eles não estejam mais aqui, mas quando eu tenho a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, o que eu vou construir aqui nessa terra será permanente. E os que amam a sabedoria vão encher os seus tesouros. 22, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Olha que declaração poderosa da sabedoria. Antes do Senhor me possuir de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Ou seja, a sabedoria, ela já estava com Deus, se relacionando com Deus. E aí vai dizer assim no versículo 24, antes de haver os oceanos, eu já fui gerada. A sabedoria é algo criado por Deus, mas é tão antiga quanto. Com certeza também, provavelmente, tem a sua essência de eternidade. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Olha só que precioso. Antes que ele fizesse a terra, ou seja, Deus, ou Deus fizesse os campos, ou mesmo o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, quando firmou as nuvens em cima, quando fortificou as fontes do abismo, quando pôs o mar os seus limites, para que as águas não desobedecessem a sua ordem, quando marcou os fundamentos da terra. Até aqui, então, a sabedoria está dizendo, eu estava com Deus quando tudo isso aconteceu. Eu estava presente com Deus porque Deus quis me colocar a par disso tudo. Versículo 30, eu gostaria que você grifasse aí esse versículo em especial. Eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Eu era a cada dia as suas delícias.
folgando perante ele em todo o tempo. Ou seja, eu era a cada dia as suas alegrias, e eu estava na presença de Deus todo o tempo. Em alguns versículos vai trazer essa tradução, ou seja, Deus estava com a sabedoria e usou a sabedoria como arquiteto para construir todas as coisas. E eu e você, simples criaturas de Deus, estamos pensando se eu preciso da sabedoria para viver ou não. Se Deus usou a sabedoria como um arquiteto na fundação de todas as coisas, por que eu e você não estamos buscando, gritando pelas ruas, clamando pela sabedoria? Ela está visível, ela está sendo exposta nas ruas, clamando a quem desse ouvidos. E nós precisamos entender que a sabedoria é algo que eu preciso buscar. E a palavra de Deus vai dizer assim, ó, folgando no seu caminho, ou seja, feliz no seu mundo habitável e achando, né, minhas alegrias com os filhos dos homens. Ou seja, a sabedoria estava feliz em estar na presença dos homens. Versículo 32 diz assim: agora, pois, filho meu, ouve-me, bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouve a minha instrução e sede sábios e não a rejeite. Ou seja, a sabedoria está dizendo, eu trago segurança, eu trago bênção e eu trago direção para a sua vida. Simplesmente ouça a minha voz. Então a sabedoria literalmente é aquela que estava na presença de Deus todo o tempo, sendo o seu arquiteto, ajudando, né, como diz assim, condicionando as coisas. Quando Deus fez o homem, Deus também chamou o homem para participar, dizendo, Adão, dê nome aos animais, eu criei tudo. Então Deus, quando cria sabedoria, ele convida ela para ser o arquiteto de todas as coisas. Deus, na sua onisciência, ele então coloca a sabedoria, literalmente, né, uma personificação de uma pessoa que se envolveu com Deus, que estava ali criando todas as coisas. E aí nós precisamos entender que se Deus usou a sabedoria, por que eu não vou buscá-la? Por que eu não vou clamar por ela? Isso vai ser bênção para a minha vida. Eu serei bem-aventurado, eu serei alguém sábio, eu serei alguém instruído. E não vai ter quem rejeite a minha companhia. Mas versículo 34 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando no limiar da minha entrada. Ou seja, bem-aventurado o homem que está pronto para me receber. Pois se a sabedoria diz que ela está nas encruzilhadas, nas portas, na entrada da cidade, bem-aventurado então é esse homem que vai até as portas da cidade e diz, estou pronto para receber a sabedoria. Eu não sei você aí, mas sobe um comentário, diz assim, eu estou pronto. Eu acredito que eu e você estamos prontos, nós estamos clamando por sabedoria. E nós precisamos viver isso. Eu estou pronto, eu quero, eu preciso. É um dia sobre as nossas vidas e eu gostaria muito que você hoje tirasse o dia para refletir sobre o capítulo 8 de Provérbios. Como talvez o principal capítulo que vai fazer você entender quem é a sabedoria, que nós estamos tanto falando, qual é o convite dela para a minha vida e o que eu preciso para me relacionar com ela. Então a sabedoria é algo que eu preciso buscar, que eu preciso estar pronto para receber, indo de encontro a ela, porque ela está acessível, ela está se revelando. Então eu preciso entender e estar todos os dias buscando a sabedoria. Reis e governantes são convidados a liderar com sabedoria. Então a sabedoria está ligada à justiça, ao bom senso, à liderança justa. E eu e você precisamos, então, viver essa promessa da sabedoria, de buscá-la, porque ela tem promessa de riqueza e honra. Não uma honra ou riqueza como objetivo, mas é uma consequência de uma pessoa ser sábia. Então, buscar a sabedoria é buscar uma vida justa, que honra a Deus e abençoa o próximo. Buscar a sabedoria é isso impactar as minhas decisões pessoais, mudando os meus relacionamentos,
mudando o jeito que eu lidero uma equipe ou o jeito que eu sou liderado, porque as minhas decisões vão ser impactadas, a sabedoria vai me dar bom senso para que eu possa ser alguém sábio, alguém que tenha uma sabedoria e alguém que tenha conhecimento para transbordo, para se relacionar. Então, a sabedoria estava pré-existente desde a criação. E nós precisamos então entender que ela é eterna e confiável. Ela sabe os fundamentos de todas as coisas. E eu preciso dar ouvidos à sabedoria. Versículo 35. Porque o que me acha, acha vida e alcança favor do Senhor. O que, porém, não consegue me encontrar, faz mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Ou seja, aquele que me encontra alcança a favor do Senhor. Mas aquele que não consegue me encontrar, ou seja, ela está disponível, mas aquele que não busca, ele faz mal à sua própria alma. E todos que odeiam literalmente a sabedoria estão amando a morte. Em algumas versões está dizendo, eles mesmos se flagelam, ou seja, eles mesmos se agridem. Quem não tem sabedoria é alguém que se machuca intencionalmente. É alguém que começa a se rejeitar como pessoa. Então, quem rejeita a sabedoria ama a morte, a destruição. Então, a sabedoria é vida, é bênção. E ela me traz um relacionamento puro com Deus. Então, eu preciso escolher entre ouvir ou ignorar a sabedoria, pois isso vai me trazer consequências eternas. Escolher entre ouvir ou ignorar, essa minha escolha vai gerar consequências eternas, pois a sabedoria conduz vida, não apenas uma vida longa, mas uma vida com propósito e comunhão com Deus. Então aqui eu quero finalizar, para que você possa anotar. Então, a sabedoria é alguém acessível a todos. A sabedoria é justa. A sabedoria é prática. A sabedoria é divinamente estabelecida desde o início. Vou repetir. A sabedoria é divinamente estabelecida desde o início de todas as coisas. A sabedoria é um caminho seguro para a sua vida. Que você possa hoje buscar a sabedoria de Deus, buscar ter um relacionamento com a sabedoria. Relacionamento fala literalmente em relacionar-se, conversar, estar junto, viver no mesmo ambiente, que eu e você possamos entender qual é o papel da sabedoria. Tarefa, que você possa reler esse texto com muita calma e vai grifando tudo o que te chama atenção. E agora eu vou querer que você seja intencional. Tire uma foto da sua Bíblia, posta aí e marca a família Monte Sinai, para a gente poder encorajar mais gente a entrar para esse time aqui que quer a sabedoria, que quer buscar a sabedoria. Então, tarefa, ler o capítulo 8. Segunda tarefa, grifar totalmente o que te chama atenção. Escreve de caneta, marca texto. E terceiro, posta aí algo que te chamou mais atenção, ou a foto da Bíblia, e marca o nosso canal da igreja, para que possamos transbordar sobre a vida dos outros. Gostaria nesse momento de orar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os seus filhos e quero declarar a sabedoria que vem do alto, Pai, indo de encontro aos seus filhos e se relacionando com eles. Que eles possam, Pai, ter o entendimento de quem a sabedoria é e que ela possa fazer parte da vida deles, mudando relacionamento, mudando as escolhas, mudando, Pai, caráter, mudando, Pai, tudo que eles vivem para viver um relacionamento puro e intenso com o Senhor. Pai, guarda os seus filhos, guarda cada casa aqui, pois assim nós oramos e somos gratos no nome santo de Jesus. Amém. Shalom. Até amanhã.